Oi, eu sou o Gabriel e estou aqui para explicar sobre como o Flamengo e o time do Paulo Souza, né, estão funcionando. Nessa semana que muita gente está falando de Jorge Jesus, eu estou aqui para explicar o que ninguém nunca fala do time do Paulo Souza. Então vamos lá logo para ver as escalações e como funcionou o Flamengo no jogo contra o Botafogo e outro jogo que foi mais parecido contra a Católica, porque contra o Talheres o Pablo saiu muito cedo. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo já como aconteceu as escalações, como foram as escalações do Flamengo e do Botafogo. Agora nesse domingo, que foi de manhã, né, o jogo. O Bruno Henrique foi sem dúvidas o melhor jogador do Flamengo. Mostrando aqui pra vocês toda a estatística dele, ele jogando como de costume aqui, né, pela esquerda e tal, partindo da esquerda para o meio. Ele teve várias vezes que ele tentou esse chute, né, e o Arrascaeta, o Andreas Pereira, o Thiago Maia e o Gabigol foram os problemas para mim desse jogo, né, em relação ao Flamengo. Mas falando um pouco sobre o Botafogo, a estratégia do Luiz Castro, né, só mostrando para vocês aqui os técnicos, né, a estratégia do Luiz Castro foi perfeita para enfrentar o Flamengo, porque esse Flamengo ele não se dá bem, assim como qualquer time do mundo não consegue se dar bem num bloco contra um bloco baixo, né? Só que esse bloco baixo do Botafogo às vezes dava algumas pegadas assim na marcação. E o que acontecia? O Vitor Cuesta e sobretudo o Canu, aqui no SofaScore, o Cuesta tá com uma nota maior, certo? Mas o Canu, ele coordenava a defesa por trás. Tem até uma falta que teve pro Flamengo, que eu não lembro quem bateu agora, acredito que foi o Arrascaeta, que o Canu tá mostrando pra zaga do Botafogo, taticamente, como ela deve se comportar, né? O Canu é o capitão e acredito que ele tenha mais tino para essas coisas. O Cuesta salvou uma bola que ia entrar do Gabigol, mas era uma bola muito lenta, né? Talvez por isso também, né? Foi uma interceptação providencial. Mas essa toda estratégia à parte do Botafogo, o Gatito fez várias defesas. Vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu afastar aqui a minha câmera. O Gatito fez 7 defesas. 7 defesas de dentro da área, que a gente pode considerar como defesas difíceis, né? Bolas aéreas reivindicadas. Então quer dizer que ele ganhou uma bola no soco, né? Então ele foi perfeito nessa partida. Voltando aqui a minha câmera aqui para vocês. Vamos falar do Flamengo agora. O Flamengo jogou muito mal porque ele não conseguia sair dessa tática do Botafogo ficar atrás. O Flamengo não conseguia ter movimentação para alguém entrar e não conseguia chutar de longe também. Grande parte disso se deve como eu falei antes já, ao Arrascaeta, ao Gabigol e o Andreas Pereira junto com o Thiago Maia. Vamos ver o mapa de calor do Gabigol. O mapa de calor do Gabigol que vocês podem ver que ele teve boa parte do tempo ele teve na parte esquerda da defesa adversária e na parte esquerda da intermediária, lá do meio do campo quase, né? Então o Gabigol ficou muito fora da área, né? O mapa de calor do Arrascaeta também é muito preocupante, porque, como vocês estão vendo, ele tá batendo cabeça com o Bruno Henrique, ele tá quase na mesma posição do Bruno Henrique, e também pegando muito na bola no meio do campo. Então, quer dizer, o pensamento dos jogadores do Flamengo foi estar a todo momento atrás, recuando para tentar chutar de longe, tentar um passe mais em profundidade, só que não tinha essa infiltração para eles entrarem e achar um passe, alguma coisa assim. Porque todos os jogadores estavam atrás para buscar a bola, então ninguém estava na frente, né? A questão do Thiago Maia, mostrando aqui para vocês, era que ele, como vocês estão vendo aqui, ele pisou
mais no meio do campo, tal, beleza, assim como o Arrascaeta, então meio de campo ali normal, mas ele pisou bastante tempo ali na própria área, né? Abrindo aqui a do Andreas também, vocês podem ver que ele não pisou na área. Então já tem um problema aí no esquema do Paulo Souza. Por quê? O esquema do Paulo Souza é para ter 2 volantes em linha, não é para ter um na frente e outro atrás. O Thiago Maia se comportou como o primeiro volante e o Andrés Pereira como o segundo, né? Porque acredito que pela deficiência defensiva do Andrés Pereira, o Thiago Maia teve que cobri-lo, né? O Everton Ribeiro aqui também, por cobrir o Andrés Pereira e por essa fase ofensiva do Flamengo ser muito recuada também, do time ter que vir atrás para jogar e tal, ele jogou um pouco atrás também, jogou na posição dele normal, que é esse quase enquadrado aqui, e jogou mais atrás, mas até aí normal é o que o Everton Ribeiro faz, né? Agora, indo para a próxima análise, que também tem a ver com o Flamengo. Então, mostrando para vocês aqui esse recurso que o SofaScore só mostra no aplicativo, né? Eu tive que tirar o print e vou mostrar para vocês aqui. Esse 8 aí esse 8 aqui que tá circulado em preto, né? Ele é o Thiago Maia. O 7 e o 18, que tá o círculo aí rosa, é o Everton Ribeiro e o Andrés Pereira. Esses um pouco mais à frente. E o trio de ataque aí é aquele trio, né, que todo mundo diz que é um trio, que nem sempre era um trio, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol. Beleza. Aí mostra que o Arrasca, tanto o Arrasca quanto o Everton Ribeiro estão jogando mais pela esquerda, né? A seta aí seria o meio, né? Essa seta em branco. O Arrascaeta e o Bruno Henrique ali, beleza, estão fazendo isso daí, que tem um movimento que eles fazem agora com o Paulo Souza, que faziam também com o Rogério Ceni, que é interessante deles inverterem a posição às vezes, né? Muitas vezes eles invertem. Agora, o erro, que era o que eu estava falando antes, o erro desse time, dessa formação, que agora ela tá mudando um pouco mais de 3 zagueiros para 4 defensores, que é um 4-2-3-1, né? É o seguinte: colocar ali o Andrés Pereira obriga duas coisas. Obriga o Thiago Maia a voltar mais, como eu já falei, e obriga o Everton Ribeiro voltar também. Não só para buscar o jogo pela falta de confiança do Everton, do Andrés Pereira de começar a jogada, que era ele para começar, mas também para cobri-lo na fase defensiva. Então o que acontece? Na prática, o Flamengo vira um 4-3-3 sem movimentações no meio de campo, principalmente, né? A movimentação acontece só lá no ataque, lá no dito terceiro, no dito último terço, né? Só acontece no ataque com esses 3 atacantes aí que estão circulados em azul claro, beleza? Mas aí, Gabriel, tu vira pra mim e fala, como assim não são mais 3 zagueiros e tal, não sei o que. São 3 zagueiros sim. Por quê? O Felipe Luiz, ele tá na mesma linha do Thiago Maia, entendeu? Então ele tá quase um meia aí, como vocês estão vendo aqui o que tá circulado em preto, e o Felipe Luiz é o número 16. Não foi bastante essa explicação? Beleza, eu mostro para vocês aqui o jogo contra a Universidade Católica. Tem como vocês me falarem que isso não é um 4-2-3-1? Isso para mim é um 4-2-3-1 mais claro, muito mais claro do que os 4-2-3-1 que a gente vê por aí hoje em dia, né? Isso inclusive é um 4-2-3-1 com um volante, com o primeiro volante e com o segundo volante. Entendeu? Então isso daí já pra mim é uma metamorfose do Paulo Souza, né? Em querer entender o futebol brasileiro em si. Por quê? O futebol brasileiro, ele precisa de no mínimo um lateral atacando muito, né? Em algumas vezes o Muricy Ramalho já falou
que um lateral dele, quando um lateral subia, o outro ficava, né? E outros treinadores têm outros pensamentos. Mas no mínimo, um lateral brasileiro tem que atacar. Tem que ter um primeiro volante e um segundo volante. Então, nesse caso do Flamengo contra a Universidade Católica, o primeiro volante foi o Thiago Maia e o segundo foi o João Gomes, podendo eles trocarem. Certo? O Flamengo tem que ter o futebol brasileiro. No caso, o Flamengo, porque tem dois caras com essas características. Tem que ter um camisa 10, que no caso é o Arrascaeta, né? E 2 pontas, um segundo atacante. Nesse caso, tem 2 pontas, né? Um ponta mais com a característica de 10, então ele volta um pouco mais, que é o Everton Ribeiro, que é esse camisa 7 aí. Esse camisa 7 aí que vocês estão vendo. E o Bruno Henrique, que tem mais característica de segundo atacante, então ele está mais próximo do camisa 9, do Gabigol, né? Porque também o Gabigol cria uma movimentação para ele entrar e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado dessa nova maneira que eu criei aqui de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de como eu falei. E também, se vocês acham que faltou alguma coisa na minha explicação, podem botar aí nos comentários. Curte, comenta, compartilha. É isso aí. E até a próxima. Valeu pelas visualizações, valeu pela força, e é isso aí.